Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o professor Gabriel Torres, trabalho com o Felipe na plataforma Linguagens. Estou aqui para fazer uma questão de literatura, especificamente uma questão que aborda um texto literário, para tentar compartilhar contigo aí que está assistindo um pouco do nosso método, da maneira como a gente trabalha as questões do Enem dentro da plataforma, passando aqui pelo canal do YouTube para fazer essa questãozinha de literatura. E sem mais delongas, vamos lá, que o nosso foco principal é a nossa questão. Vamos aqui, prontinho. Vamos começar aqui com esta questão do Enem 2017. Perfeito, uma questão de literatura que aborda um texto aqui do Machado de Assis, e eu acho muito legal que essa questão, ela aborda um texto do Machado de Assis sem fazer como se fosse assim uma dramatização, sabe, uma coisa tipo Machado de Assis, o maior, o melhor, o grande, o irônico, o sensacional. Não, a gente tá vendo que essa questão, ela trata o texto do Machado de Assis como um texto literário e ponto, né, porque o foco é o texto e não o quão o Machado de Assis é admirado, respeitado na literatura brasileira. Então essa questão muito interessante, né. Inclusive tem alunos que às vezes nem notam, né? Falar aquela questão do Machado de Assis, e como assim do Machado de Assis? Tá aqui na referência, né? Sempre é importante ler a referência das questões. Nosso procedimento para fazer a questão, como sempre, com questões de literatura, de arte, de língua portuguesa, de linguagem corporal, sempre vai ser começar pelo enunciado, que é o enunciado que vai nos direcionar para qual habilidade a gente tem que acessar na nossa memória, qual olhar que a gente vai ter que ter sobre o texto, como é que a gente vai analisar esse texto, o que a questão vai pedir da nossa leitura. De cada leitura, né, funciona de um jeito, a gente pode olhar vários textos a partir de diferentes abordagens, que o enunciado vai nos direcionar para qual abordagem vai ser a melhor para a gente poder resolver esta questãozinha aqui. Enunciado. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do quê? Então, assim, primeira coisa, tá? Habilidade 16. Na plataforma Linguagens e HM, a gente trabalha por habilidades. Aqui não vai ser diferente, porque cada questão é feita a partir de uma habilidade. Isso aqui claramente, ou melhor, esta aqui claramente, é uma questão de literatura, é uma questão de competência 5 da prova do Enem. A competência 5 em geral, assim, falando sobre as habilidades dela, porque as questões são feitas em cima da habilidade que pertence a uma competência, e não só pela competência, cada questão corresponde a uma habilidade. A gente tem a habilidade 15, 16 e 17. A habilidade 15 tem uma pegada mais histórica, a habilidade 16 uma pegada mais formal, sobre a forma, sobre a construção do texto, e a habilidade 17 fala em valores. Então ela vai estar falando sobre que tipo de valores aquele texto ali vai ter, digamos assim, na sua narrativa, a partir dos seus personagens, mas é uma questão de valor. Aqui, a gente tem o termo procedimento. O que singulariza esse procedimento narrativo? O termo procedimento está também na habilidade 16. Então, claramente uma questão de habilidade 16 que vai nos cobrar algo sobre a maneira como o texto é construído. Ora, o que nos será cobrado a respeito de como o texto é construído? O narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Não lemos o texto ainda, sabemos o quê? Muito provavelmente o narrador é em terceira pessoa, tem um personagem chamado Fortunato, lembrando, narrador em terceira pessoa, também conhecido como narrador observador. É aquele narrador que não faz parte da história, que observa, que narra, que está externo àquele mundo que está sendo narrado, que é diferente do narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador-personagem, que é o narrador que é ativamente um personagem da história, quer seja protagonista ou não. Então, muito provavelmente, só pelo enunciado, a gente vai ter um texto que é escrito em terceira pessoa, ou seja, com narrador-observador, e que tem um personagem chamado Fortunato, e que esse texto, a partir da perspectiva de um observador, em algum momento, vai ter a perspectiva do observador colada com a perspectiva do personagem. Continuando o enunciado, o que singulariza esse procedimento? Qual procedimento? O procedimento do narrador adotar o ponto de vista de um personagem. O termo aqui singulariza, ele demonstra uma característica que a gente tem em questões consideradas mais difíceis do Enem.
tá? Que é o quê? O nível linguístico do enunciado e das alternativas. E daí, quando eu digo nível linguístico, é o nível, assim, talvez de complexidade, de palavras menos usuais, né? Ele aumenta. Então, aqui o singulariza, que é um termo que a gente não vê muito, basicamente está dizendo qual é o elemento que caracteriza, né? Esse procedimento, ele vai ser caracterizado, ele vai estar marcado por alguma coisa, ele vai estar singularizado por alguma coisa. E qual é a coisa, qual é o procedimento narrativo que marca o momento que o narrador observador vai ter a sua perspectiva, ou melhor, o que ele vai estar narrando, vai ser também o que o personagem estaria narrando se fosse o narrador. É mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada no texto focado nisso, tá? Começamos o texto. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Narrativa em terceira pessoa, tem um narrador observador, ele vê um personagem chamado Garcia chegando perto de um cadáver, levantando um lenço e olhando as feições do defunto. Então a gente tem uma cena assim de um velório, onde o Garcia chega para o defunto e vê as suas feições. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Mais um período que tem só uma narração. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. O Fortunato que o enunciado nos falou. Então a gente tem até aqui, terceira pessoa, a entrada do Fortunato. Estacou assombrado, o Fortunato. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adulto. Aqui tá tudo em terceira pessoa. A gente não tem o ponto de vista do Fortunato. A gente tem o pensamento do Fortunato? Temos. É óbvio que sim, tá ali, ó. O Fortunato viu o Garcia dando um beijo no cadáver e pensou, isso não é amizade, isso é amor. É o epílogo, né? Porque a pessoa morreu, acabou a relação, sim, pelo menos de forma carnal, né? Mas é a opinião do Fortunato e não necessariamente o seu ponto de vista, são coisas diferentes. Acompanha a perspectiva de Fortunato. Não é dizer o personagem estacou e está pensando que poderia ser. Isso aqui é o que o personagem pensou. Ele estacou e ele pensou que poderia ser. Narrativa em terceira pessoa tranquila, tá? Entretanto, segundo parágrafo. Destacando. Nossa resposta vai ter que estar aqui. Porque aqui não tá. Aqui tá tudo em terceira pessoa. Então vai estar no segundo parágrafo. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Narração. Tá? Garcia se inclinou, foi beijar, não conseguiu. Começou a chorar, 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 só narração. Aí, Fortunato. Essa parte aqui o Fortunato não consta. Então, talvez, né, a gente tenha que voltar ali e achar alguma coisa. Mas vamos ver o finalzinho. Fortunato, que ficou olhando na porta, ele saboreou. Ou seja, o Fortunato, vendo o cara chorar, gostou daquilo ali, sentiu prazer com aquilo ali. Saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Essa explosão de dor moral, sendo narrada pelo narrador em terceira pessoa, ela foi longa. Ela foi muito longa. Ela foi deliciosamente longa. Esse deliciosamente aqui, ó. O narrador tá dizendo que uma coisa foi deliciosa. Dizer que uma coisa foi longa é uma constatação relativamente objetiva. Ó, esse acontecimento foi longo. O personagem ficou muito tempo chorando e foi muito bom ele chorar. Não, peraí. Um pouco estranho. Vamos para as alternativas. O que marca o procedimento do narrador acompanhar a perspectiva do personagem Fortunato é o registro do quê? Alternativa correta, prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Não te preocupa que eu vou falar sobre as erradas, mas vamos começar pela certa, tá? Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. É isso aqui. O Fortunato que acha delicioso ver o cara chorando porque ele acha que aquilo ali
é um adultério, é uma traição, ele achou que eles tinham um caso. E ele fica feliz em ver que o cara tá triste, porque afinal ele era um amante. Ele que fica feliz, não é o narrador. O narrador não fica feliz, não fica triste. Não é o usual deste tipo de narrador de terceira pessoa, especialmente do narrador de terceira pessoa do século XIX. O Machado tem um narrador em terceira pessoa do Quincas Borba, que opina, e opina muito, mas não é esse caso aqui. A gente não tá julgando o Quincas Borba e a gente não tá julgando a obra do Machado. A gente não tá julgando toda a literatura ocidental, a gente tá julgando esse trecho aqui. O narrador tá bem objetivo. Tem um momento que essa objetividade se quebra. E se quebra com um personagem que a gente sabe que saboreou o choro do outro. Então aqui, por meio de uma coisa chamada discurso indireto livre, sem entrar muito nisso, porque a gente fica sem... Não tem uma marcação, isto aqui é o personagem falando. É justamente um momento onde o narrador objetivo vai lá e cola o que ele está falando com o que o personagem está pensando, ou o que o personagem falaria. E é justamente nisso aqui, o prazer da personagem, já que o Fortunato saboreou, e aparece aqui a coisa do deliciosamente longa, qualificando algo que está sendo qualificado pelo narrador em terceira pessoa. Pelo narrador, esse narrador aqui citado pelo enunciado. Vamos dar uma olhada nas alternativas erradas aqui, tá? O que vai singularizar o procedimento é a indignação face à suspeita do adultério da esposa. Não tem indignação aqui. Bom, estacou assombrado. O cara ficou assustado que pode ser um adultério. Primeiro, não tem como o leitor que não conhece a história do conto A Causa Secreta saber que a mulher morta era a mulher do Fortunato. Não tem como tirar essa informação desse texto. E o Enem não cobra enredos de obras aleatórias. Mas isso aqui não é uma obra aleatória, é uma grande obra. Sim, mas tá no edital do Enem saber o enredo de contos do Machado? Não, não está. Então, tu não precisa saber o enredo de nenhum conto do Machado, que isso não vai ser cobrado. Tanto que isso aqui está numa alternativa errada. Uma informação que não está no texto, está numa alternativa errada. Não a informação, mas sim a ideia de que o procedimento narrativo no qual o narrador acompanha a perspectiva de um personagem não é visto a partir da indignação do cara, mas sim do prazer pelo sofrimento alheio. Alternativa B, tristeza compartilhada. Não aparece em nenhum momento a tristeza do Fortunato pela morte dessa mulher que está morta aqui. Perfeito? Alternativa C, espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. O cara se espanta aqui, estacou assombrado. Mas aqui a gente não tem algo do personagem. Isso aqui é totalmente o narrador em terceira pessoa. Isso aqui não é. A D é a alternativa correta. E a E, superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Então, assim, essa aqui é uma alternativa que o meu amigo Felipe costuma dizer que é meio sopa de letrinhas, assim. Comoção decorrente da morte. Tá, foi a comoção de um, mas a comoção é de um. E o ciúme, cadê o ciúme aqui? É ciúme porque é o Machado de Assis que escreveu Dom Casmurro. Não, calma lá. Isso aqui tá bem distante. Não tem superação do ciúme. A própria questão do ciúme aqui está muito subtendida. A gente não vê nem ciúme no texto. Então, essa alternativa ela está bem deslocada do que o texto nos apresenta. E, além de tudo, está deslocada do que o enunciado está nos cobrando em relação a esse texto. Tá? Essa questão ela não é fácil, mas é o exemplo de uma questão bem feitinha, bem redondinha, que a gente consegue encontrar ali tudo que precisa. Tá? O que mais que eu ia falar? Habilidade 16, essa questão, competência 5. Já fiz os devidos elogios. E então é o seguinte. Tem algum comentário para fazer em relação à questão, à correção, alguma dúvida? Comenta aí no vídeo. Se gostou, se foi útil, se tu tinha dúvida dessa questão, curte, compartilha, mostra para quem tu for achar que pode ser interessante ter esse tipo de explicação em relação a esse tipo de texto, né, que é o texto machadiano, sem levar em conta necessariamente quem é o autor. Nosso objetivo aqui é analisar as questões do Enem, divulgar um pouco mais o nosso método. Se ficou um pouco curioso com as nossas aulas, com o nosso método, dá mais uma olhada no canal, tem vários links aqui, procura o Instagram do Felipe, entra na página da nossa plataforma, curte, comenta, compartilha e te encontro nos próximos vídeos. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção também.